O Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre redução de juros no novo cenário econômico brasileiro. Nesse bloco, eu gostaria que a gente analisasse os reflexos dessas mudanças econômicas no dia a dia da população. Como essas reduções nas taxas de juros afetam o poupador? Onde será mais seguro, mais rentável investir agora? Quais os cuidados que as pessoas devem ter ao procurar uma linha de crédito para o financiamento da sua casa própria, por exemplo, do seu automóvel? O que muda, afinal de contas? Rodrigo. Bom, eu acho que a parte importante é fazer pesquisa, por exemplo, no financiamento de imóvel. Os bancos cobram taxas de juros diferentes. Então é preciso, as medidas tomadas pelo Banco do Brasil, pela Caixa Federal para baixar os juros, estão estimulando os outros bancos a baixarem os juros também. Então esse é um processo que está ocorrendo e então é necessário descobrir aquele banco que tem a menor taxa de juros hoje. Essas medidas sinalizam, embora elas sejam ainda pontuais, enfim, mas elas sinalizam uma possibilidade de um aumento de competitividade entre os bancos? Isso é muito interessante, porque elas sinalizam um aumento de competitividade entre os bancos e com um instrumento legítimo, eu acho. Não é o governo impondo nada aos outros bancos, senão atuando no mercado em que eles estão pelos seus bancos públicos. Pelos bancos públicos. O que é diferente de outras medidas, você não pode, o tabelamento de juros ou coisa semelhante, né? Então esse é um ponto interessante porque os outros bancos se sentem pressionados. Existem estudos, tem um estudo do professor Márcio Nakane e Fábio Kanchuk, que eles dizem o seguinte, olha, a taxa de juros no Brasil é alta, né? Em parte porque a demanda, porque os clientes têm dificuldade de mudar de um banco para outro. Isso tem medidas do Banco Central para estimular essa mudança, essa migração de um banco para outro, o que é importante. Mas mais do que isso, as taxas de juros abaixando, vai ficar mais interessante eu procurar um outro banco, né? Porque às vezes o custo de mudança pode ser suficientemente alto que não me faz mudar, e aí o banco cobra uma taxa de juros mais alta. Então isso tem essa tendência para estimular a migração de um cliente de uma agência para outra agência em busca de um crédito mais barato. Uhum. Então, agora, complementando o Rodrigo, eu acho que ele está certo, estimula um pouco. Eu acho que é positiva essa pressão um pouco do governo para reduzir juros. Agora, eu só acho que vai reduzir efetivamente o juro na economia brasileira quando vierem outras reformas. Porque quando você fala do spread bancário, o banco ganha muito. Ok, aí dentro tem uns 30% que é o lucro do banco. Agora você tem outras componentes que nós vamos ter que mexer na economia. São os impostos. E a Dilma sabe, carga tributária em cima dos bancos é o dobro da média dos países desenvolvidos. Esse tem o compulsório, que significa desse spread, mais ou menos 5%. Compulsório no Brasil é da ordem de 55%. Você pega nos Estados Unidos, o compulsório vai até 10%. Ele alavanca muito mais. A Alemanha é praticamente zero. No Japão é 1%. Agora, então, os Estados Unidos talvez não seja o melhor exemplo, né? Porque, por exemplo, lá na crise de 2008, uma das coisas que foi o excesso de crédito mal dado. Isso. Agora, e que aqui esse tipo de controle ajudaria a manter sólido o nosso sistema bancário. Mas esse controle ajuda, de um lado, até para controlar o volume de crédito e controlar a taxa de inflação. Mas, por outro lado, é um efeito perverso sobre a taxa de juros. Sim. Se o governo reduzisse, imaginando que fosse possível, que não é, dos 43% nos bancos de maneira geral, fora ou depois as cadernetas, fora ou depois os CDBs, etc., que é uma outra forma de taxação, podemos em média aí com o FEBRABAN, 43%, 43, isso, em média sobre depósitos à vista. Se pensássemos em algo como 15%, olha quanto crédito a mais você poderia ter. E que margem, inclusive, para a redução do custo. Você jogaria os juros pela metade só reduzindo 1/3 dos compulsórios. Agora, isso além do que o Roberto colocou da questão tributária, do imposto sobre operações financeiras que incide, e depois também sobre, digamos, o contingenciamento do crédito que os bancos são obrigados a fazer. Agora, a estrutura do Estado brasileiro... Pequena, média empresa, você é obrigado a... A estrutura brasileira do Estado brasileiro e da sociedade brasileira, dos governos brasileiros, enfim, federal, estadual, municipal, tem condição de, por exemplo, uma redução
da carga tributária hoje, do jeito que está, não de tem. porte imediatamente? Hoje, do jeito A presidenta está dizendo que vai fará uma reforma tributária fatiada. Olha, Não, Tuto, tem um estudo do Paulo Rabelo de Castro, ele lançou um programa chamado Brasil Eficiente, mais emprego, menos impostos. Ele fez um cálculo, a taxa de arrecadação no Brasil é em torno de 40% do PIB. Né? Dos países emergentes, a média é 30%. Então, se o Brasil reduzir 1% ao ano, em 10 anos, ele chega próximo da média dos emergentes. Né? O PIB dobra nesses 10 anos, só com isso, só reduzindo 1% da carga tributária. Ou seja, Carlos, em valores relativos... Você comentou, certo. Não, e o Luiz falou uma outra colocação aí, é o custo do governo. A presidente Dilma sabe, ela sabe que precisa fazer reforma tributária. Agora, é difícil. Porque você tem uma estrutura política que precisa mexer em tudo isso. Tanto que agora, ela vai eu concordo fazer com o Carlos. Precisa mexer. Outro aspecto, se a Roberto, gente quiser ser um país desenvolvido. É com relação à casa própria. Né? Inicialmente, os apartamentos foram financiados por R$50 mil, a taxa de 10% ao mês. Um absurdo, estupidamente. 10% ao ano, estupidamente alta, né? Tá certo? Só que hoje, o mesmo apartamento de R$50 mil está sendo comercializado por R$150 mil. Então, a redução dos juros está dando na mesma. Porque essa bolha equilibrou o custo para o tomador. Deu na mesma. Financiar R$50 mil com 10% ao ano ou financiar 150 mil com 5% ao ano. Deu na mesma. O custo da casa própria dá mesmo. Agora, a bolha imobiliária, ela é generalizada? Ela é no país inteiro ou ela está mais concentrada em certas regiões urbanas, enfim? Não tem evidência concreta, estudo científico dizendo que tem bolha. Não tem, não. Não tem, né? Isso é Para quem tem 6% de financiamento sobre o PIB no setor imobiliário, isso não é... bolha é quando você tem 40%, 60%. Olha, Tuto, eu não é verdade? estive em Caruaru agora. Estava fazendo avaliação de faculdades pelo Ministério da Educação. Caruaru, cidade de 330 mil habitantes, prédios de 35 andares. Caruaru, interior de Pernambuco, 35 andares. Um apartamento por andar. Sim, bom, mas isso é empírico, né? No sentido ainda, a gente não sabe o tamanho, a extensão, é isso, Rodrigo? Não sabemos o tamanho desse efeito. A gente vê em São Paulo, por exemplo, um aumento... Luiz, você tem alguns estonteante dos valores dos imóveis. Você tem mesmo em São Paulo, você tem alguns lugares... O programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida causou esta mudança fantástica no preço dos terrenos e, consequentemente, no preço do produto final, que é o apartamento, a casa própria. Mas eu concordo com o Rodrigo. Eu acho que eu não posso dizer que tem uma bolha. Tem alguns locais que realmente tem uma pressão. Roberto, mas o que Rio o professor de Janeiro, Manuel... 3 quarteirões para dentro, Rio de Janeiro, R$50 mil o metro quadrado. Rio de Janeiro não, acho que é uma exceção. R$50 mil. Rio de Janeiro não cabe mais gente. Você tem um excesso de demanda. Você tem um excesso de demanda. O problema, quando você fala em bolha, você tem que falar que tem oferta demais e que de repente vai estourar. Não, mas você tem excesso de demanda. Está faltando casa. O professor então, Manuel o que falou acontece? 6%. O preço sobe. É de maneira muito pontual que você tem situações às vezes sobem pontual, mas assim, nós não temos nem medidas, digamos assim, que são boas para dizer se tem bolha ou não. Essa é uma das coisas do Banco Central. Só para ter uma ideia, aqui no Brasil, só complementar isso aqui, no Brasil, o que o professor Manuel falou, 6% é o imobiliário. Você vai no México é 11%. Você vai nos Estados Unidos passa de 20%. Então, na Europa, é isso que eu ia comentar. Nós temos espaço, também concordo com o Carlos, que tem alguns lugares que os preços estão absurdos, como o Rio de Janeiro é uma exceção, e alguns pontos em São Paulo. Mas eu não vejo uma bolha também, não. É que a ideia de bolha é quando você tem um volume de crédito excessivamente elevado em relação à produção de bens e serviços finais daquele determinado período de tempo. E que, por algum motivo... há uma grave recessão e milhões de pessoas deixam de ter condições de fazer os seus pagamentos sobre estes imóveis comprados. Não é o caso, está longe do Brasil. Nós estamos num excelente momento do ponto de vista do emprego, estamos com salário, a massa salarial está aumentando consideravelmente, a renda do trabalhador nos últimos 15 anos nunca aumentou tanto quanto nesses últimos 3, 4 anos. É fruto do quê? É fruto desse aumento da demanda, principalmente no setor da construção civil. Estamos importando engenheiros, estamos importando azulejistas, não temos pessoal de nível médio para atender os milhares de prédios que estão em construção.
dezenas de construtoras estão com as obras paradas por falta de mão de obra. É verdade, né? Mas a gente tem melhorado, felizmente. Mais distribuição de renda, como você comentou, é importante. Agora, precisamos avançar, tem mais coisa para fazer. Então, isso causa eventuais distorções pontuais. A gente está falando eventualmente de mercado. Você diz assim, Minha Casa Minha Vida colocou uma quantidade de recursos importante no mercado, tá certo? Fomentou muito a indústria, a empresa da construção civil, a indústria da construção civil, criou possibilidades para um enorme contingente populacional afluir a esse mercado, sem que o mercado estivesse devidamente preparado. Então aqui a gente vê dissimetrias que eventualmente em relação ao mercado que temos há distorções e problemas, ainda que eles sejam regionalizados ou muito localizados. É isso? Exatamente. Muito bem. Exatamente. Eu queria voltar a um assunto que eu prometi lá no fim do primeiro bloco, e eu, na qualidade de leigo aqui, o professor Manuel estava me explicando no intervalo que essas medidas, ou a queda dos juros e tal, tem pouco a ver com investimento ou nada a ver, né? E eu fiquei me perguntando como leigo o seguinte, veja, se a redução de juros numa economia, se a gente trabalhar com juros civilizados, né, como os economistas inclusive gostam de dizer, juros equilibrados, civilizados, isso não gera maior potencial de investimento, por exemplo, para as indústrias, para as empresas, porque elas vão tomar o dinheiro mais barato. O dinheiro ficando mais barato, a gente não pode aumentar e alavancar as condições de investimento e aumentar, portanto, o percentual de investimento em termos de PIB no Brasil, que está na ordem de 18%, e vocês me contavam que o ideal era chegar a um número de 25%. Só colocando um ponto. Estamos falando do mercado financeiro. O desenho do mercado financeiro de 1964, da lei da reforma bancária, foi no sentido de colocar os bancos públicos como os grandes bancos de fomento. Banco do Nordeste do Brasil, Banco da Amazônia, Banco de Desenvolvimento, Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Aqui em São Paulo tivemos Badesp, ainda há em Santa Catarina, no Paraná, alguns bancos estaduais de fomento. O banco de fomento principal brasileiro é o BNDES. A TJLP está em torno de 6% ao ano. É ele que é o grande financiador dos investimentos em máquinas, equipamentos, através do FINAME, FIPEME, e que passa pelos bancos, Banco do Brasil e outros bancos. Querer que o sistema bancário brasileiro, que trabalha no curto prazo, que por causa das elevadas taxas de inflação durante décadas, queira se ajustar a financiar máquinas e equipamentos ou projetos de prazos mais longos, é exigir dele algo que ele não pode fazer por lei. Os bancos trabalham com 90 a 120 dias desconto de duplicatas, as financeiras no prazo seguinte, 6 meses para frente. Os bancos de investimento é para estruturar operações de fusões ou de compras, etc. E o sistema financeiro da habitação para o sistema habitacional. Ou seja, não há como o sistema bancário brasileiro, a não ser o estatal, financie o investimento. Esse investimento que você está falando, de fato, nós estamos com uma poupança de 18,3% sobre o PIB e temos 19,5% no investimento, graças ao investimento estrangeiro. Isso porque o governo, por meio do FGTS e do FAT, pega o dinheiro do trabalhador e remunera uma taxa ridícula. Aí ele repassa o dinheiro para o BNDES e o BNDES consegue subsidiar esses investimentos. Aí é uma questão de saber se isso é desejável ou não. E é desejável no seu ponto de vista, Rodrigo? Historicamente ele está assim, né? Não é desse governo, vem de vários... De décadas. Isso daí foi um sistema montado para tirar o dinheiro do trabalhador, dá para o grande capitalista. Agora, aquilo que o Luiz colocou na pergunta, de alguma forma o juro baixo na economia, eu acho que ajuda sim o investimento. Agora, não é só ele que vai ajudar a aumentar de 18% para 25%. Sem dúvida, aquilo que a presidente está falando vai precisar fazer, mesmo que seja fatiado, tem que fazer a reforma tributária e nós temos que simplificar o país. A burocracia é muito grande, que não é de agora, é histórica essa burocracia. Queremos ser um país desenvolvido? Queremos, vai precisar mexer nisso.
Sem dúvida. Pelo menos é a minha opinião, E professor. tudo não só não é desejável, né, como também não está sendo suficiente, né, porque você vê a situação da indústria, ela está muito carente de financiamento. Né? A nossa indústria está totalmente sucateada. Quer dizer, o BNDES não está sendo o suficiente para financiar, não sei se é desejável ou não, mas não está sendo o suficiente. Eu tenho entrevistado aqui muitos empresários e eles têm dito, por exemplo, que muitas vezes se socorrem aos bancos privados, seja em parcela daquilo que pretendem investir, porque nem sempre o tempo da gestação de um negócio é o tempo do BNDES, então eles têm que recorrer, às vezes, a juros maiores depois, quando sai o BNDES para fazer um mix, ou mesmo para reduzir endividamento, e a redução do endividamento, portanto, do custo do endividamento, aumenta a possibilidade de investimento do outro lado. Né? Agora, o esforço, aliás, eles vêm mais ou menos ao mesmo tempo, que as medidas, né? Plano Brasil Maior, um plano ali na direção de pelo menos de sinalizar elementos de uma política industrial no ano passado, novas medidas aqui de fomento à indústria de transformação e, junto com isso, as questões das reduções de juros, enfim. Queria saber se essas coisas têm correlação, quer dizer, quando o governo sinaliza, faz gestos nessa direção, ele está, do ponto de vista da produção nacional e da indústria, né, enfim, de algum modo confrontar esse sucateamento, as dificuldades da indústria brasileira, isso que eu não sei nem se a gente pode falar em sucateamento, mas, de todo modo, também os problemas que a indústria brasileira está enfrentando, embora eles também sejam mais... Eu não chamaria de sucateamento... Alguns setores sim, o setor da máquina porque a gente não dá para generalizar, geral, não. Né? Agora, a competitividade de muitos setores está difícil. Agora, eu acho que... O que está segurando a economia, Roberto, é o setor primário. Sim. Agricultura e mineração. A agricultura nossa é muito pujante, muito pujante. E o setor terciário que tem acompanhado. A agricultura e mineração, né? É muito pujante. Então, mas embora a indústria tenha perdido participação, você tem setores industriais que vão bem e outros setores que não. Então, talvez essa questão mereça alguma atenção, mas no próximo bloco a gente volta com essa discussão. Não saia daí.